todas as doenças, elas já iniciam no nosso emocional. Um homem machista, sabe? Ele viu seus pais assim, seus avós assim. Então ele fala do jeito que ele acha que é o melhor, de um jeito fácil, ele não liga, ele não se importa com aquilo. O nosso corpo está adoecendo quando esses relacionamentos não são saudáveis. Eu me sinto menos sobrecarregada hoje, sozinha, do que era quando eu tinha alguém pra dividir, porque não dividia. Eu ainda tinha aquela outra pessoa, carga maior, né? Você tem que provar pro seu inconsciente que é aquilo. Se não for aquilo, você não aceita. O padrão, ele é vencido assim. O limite, a capacidade da gente dizer não. Eu acho que se você tá convivendo com pessoas que não respeitam, aí já tá mostrando que você tá no lugar errado, né? De alguma forma. Se a pessoa passou dos limites, ela passou do limite, né? E quem que estabelece esse limite? Eu. Olá, eu sou o Bruno Chagas e esse é o Projeto Delas Podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E nós estamos aqui hoje com o Bruno. Muito obrigada, Bruno, por ter aceitado o nosso convite, que é psicanalista. Ele tem pós-graduação em psicologia clínica, fala em suas redes sociais sobre relacionamentos tóxicos, que é um tema que a gente já trouxe aqui em outros episódios. A gente também vai falar sobre linguagem do corpo e vários outros temas relacionados à saúde mental e relacionamentos. Então, de forma bem geral, vai ser um episódio incrível, tenho certeza. Bruno, eu gostaria de começar perguntando sobre linguagem do corpo, que é um tema novo, que a gente nunca trouxe aqui, e que eu também não tinha muita familiaridade até você começar a explicar um pouco pra gente. Então você poderia falar sobre como a linguagem do corpo pode revelar emoções que muitas vezes a gente não verbaliza, e quais sinais você enxerga em suas terapias que indicam que alguém possa estar completamente sobrecarregada ou em um relacionamento abusivo. Você vê sintomas na pessoa, mas ela não entende que isso está relacionado a algo que ela está vivendo emocionalmente. Poderia falar com a gente um pouco sobre isso? Olha, acho que é um ótimo tema, né, pra gente falar, traz bastante conhecimento, né, para todos nós. Eu já iniciei, né, a minha consulta na anamnese, a gente já faz bastante perguntas, eu já gosto de ir para esse lado, que eu já busco um pouco do inconsciente ali, sabe, essa parte emocional já começa a aflorar, então facilita muito, né. Eu venho do princípio que todas as doenças, elas já iniciam no nosso emocional, né? Isso desencadeia muita coisa. Então, com algumas perguntas, a gente já consegue, sabe, dar um norte, sabe, para onde a gente deve ir. Ou tem muitas pessoas que elas não sabem realmente o que está acontecendo, né? Porque vem de uma confusão mental ali, um relacionamento tóxico, por exemplo, ela não sabe mesmo onde ela está. Ela não sabe se é ela a certa, né? Se é ela a pessoa correta ou errada, e isso já nos mostra bastante. E, por exemplo, eu vou falar algo que é bem fácil, né, da garganta, né, a pessoa está sempre com a garganta inflamada, irritada. Eu falo, não, mas é porque eu tomei água gelada, né, por isso que deu uma dor de garganta, mas já passa. Só que se está sempre, isso já está mostrando algo, né, a garganta em si, ela já revela que a pessoa não falou tudo para alguém, e é sempre com alguém, tá, sempre relacional, sempre com alguém, tá? Por exemplo, ela fala, não, mas eu falo tudo, né? Sabe, você pega a colérica que fala tudo, ela falou uma boa parte, mas não falou tudo. E sempre vai ser com alguém que é autoridade, tipo esposo, esposa, pai, mãe, um patrão, né, um líder ali, se for de igreja, não, padre ou pastor. Como você fala algo para o pastor, né? Para o padre, para o seu chefe, não tem como. Aí você fica querendo encostar o que você queria falar. E aí, no outro dia, que quiser estar, né, com uma dor de garganta. E se é frequente, né, geralmente dentro dos relacionamentos abusivos, a pessoa sempre tem. Ou coceira, aquela alergia que está no corpo todo, sabe, querendo arrancar, tudo vermelho, rosto vermelho, igual olho vermelho, né, irritado. Né? Irritação vem de inflamações. E a inflamação em si, ela é raiva reprimida, tá? Se tem algo no olho, o que isso mostra, né? Aí depois ainda fala se é esquerda ou direita, não dá para saber se é masculino ou feminino, né? Tipo, o olho tá vermelho, é muito irritado, com certeza você viu algo que não queria ver, tá? Ouvido, você já viu alguma pessoa que tá com cera no ouvido?
aquele negócio tá tampando ao ponto de você não escutar mais. É disso. Isso, a pessoa escutou tanto, ela fala, eu não quero escutar esse negócio, isso está me maltratando. Ela vai adquirindo, né, vai crescendo a cera no ouvido ao ponto de ela não escutar. Por que é só um ouvido, não os dois? Sabe, geralmente tem vez, né, que é os dois, geralmente é um só. Né? Se é direito, é com alguém feminino, se é esquerdo, é alguém masculino. Tipo, meu ouvido direito tá tampado, né? Você vai ver, tem um monte de cera. Ou é a mulher, ou é a mãe que tá falando algo que eu não quero ouvir. Seria melhor, sabe, o inconsciente falando, eu prefiro ficar surdo do que ouvir isso. Sabe, se é todo dia, você tá na mulher, ou o marido falando ali, sabe? Então isso já nos ajuda bastante, tudo. A inflamação, né, pode ir com o fígado, essas doenças que está relacionada a órgãos, cada órgão também fala uma coisa, tá? Pulmão fala sempre de relacionamento, porque é um órgão duplo, né? Sempre duplo, direito e esquerdo de novo. Tá? Então sempre isso nos revela muita coisa, né? Perna, braço, tudo tem um porquê. E isso é muito real. A gente começa a falar com a paciente ali, fala, nossa, não é que é. Mas eu acho que não é isso. É exatamente isso. Sabe, agora a gente fala, eu acho que não é possível. Sabe que aquilo que eu não falei, você vai ver, sabe, de 1 a 2 dias atrás, com o marido, com a esposa, sabe, com o chefe. Então é batata. Aí a gente trata como, né? Se é um chefe. Nem tudo dá para falar para o chefe mesmo. Mas aí você já pega o chefe, já é um carrasco, sabe? Já é uma pessoa que não tem uma vibração legal, sabe? Não é uma pessoa feliz. A gente detecta isso de longe. E aí, o que você espera dele? Você espera que ele venha com palavras doces, né? Não vai vir mesmo, então isso é dele. Não, eu vou fazer o meu. A pessoa, às vezes, erra, ela é massacrada porque errou. Aí dá vontade de xingar o chefe, de falar um outro, mas eu não posso, né? Como que eu vou falar para o meu chefe? Aí no outro dia tá com dor de garganta. Então isso nos ajuda. E aí a gente, se partir para os padrões, vai ser sempre com alguém, sabia? Mais ou menos a mesma pessoa. Se é no relacionamento, mesmo que a pessoa separe, né? O próximo vem mais ou menos igual. Então é muito fácil. Por isso que eu gosto muito da parte da linguagem do corpo, que nos revela muita coisa, sabe? Fala muito do inconsciente, muito. E se a gente for para o relacionamento abusivo, né, tóxico mesmo, o fim de um relacionamento abusivo é a pessoa ficar doente. Não tem Twitter. E se a gente detecta isso antes, né, olha a grandiosidade disso, olha, já está repetindo isso. Por exemplo, né, extrapolar um pouquinho só para ficar fácil. A pessoa tem dor de garganta, né, toda semana, ou todo mês tem dor de garganta. E ele nem enxerga aquilo, não trato aquilo, continua do mesmo jeito, os padrões são os mesmos. Lá na frente, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Um câncer de garganta. Então, olha, precisou acontecer para enxergar, e talvez não enxergue, só que aí agora eu tenho um câncer, e daí? O que eu faço com isso? Então, se eu consigo detectar isso, a gente já vai trabalhando, olha, você pode falar sim, né? A gente vai para os porquês lá da infância, que não pôde falar, a gente vai trabalhando isso, ela passa a falar. Às vezes o relacionamento abusivo, ele é abusivo porque a pessoa também precisava daquilo. E às vezes não, às vezes a outra pessoa, né, tem um transtorno. E aí a gente começa a pôr limite ali, o negócio já vai dar zica e faz com que saia, né? A finalidade em si é separar, né? Se é um transtorno, tem que separar, senão vai adoecer. Agora, às vezes é só um costume, sabe? E a gente tem muito benefício, né? Um exemplo, um homem machista, sabe? Ele viu seus pais assim, seus avós assim. Ele fala do jeito que ele acha que é o melhor, de um jeito fácil, ele não liga, ele não se importa com aquilo. E tem certo benefício para ele, porque ele não precisa ficar pensando em nada, sabe? Ele só joga aquilo lá e a mulher que receba e organize tudo, não tem como. E às vezes numa conversa, você vai conversando, você consegue ajeitar isso. Às vezes não. E aí a gente vai identificando isso, né? Se está tendo resultado, se é positivo ou não. Sei que a grandiosidade, né, desse olhar é muito bom, porque a gente evita muita coisa. E é necessário. Eu tinha ouvido antes que a gente, quando
tem problema, por exemplo, na visão, é porque a gente não quer ver alguma coisa que precisa ver, né? A gente precisa ver um padrão, às vezes, ver alguma coisa sobre a gente. Eu achei muito interessante na sua fala que você mencionou a figura de autoridade, né? Eu não sei porquê, mas eu adoraria entender o porquê que é uma figura de autoridade. De onde isso vem, de onde isso surgiu. E agora que eu sei, por exemplo, que a minha dor de garganta tem alguma coisa, tá relacionada a eu não querer dizer alguma coisa que eu preciso dizer, o que eu posso fazer com essa informação? Certo. As primeiras, né, a autoridade nossa, quem são? Né? Nossos pais. Quando a gente é criança, os pais, né, falaram algo ali, aquilo é uma verdade, a criança não tem capacidade de distinguir, ó, isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Quem dita isso? Os pais. Se a gente tem alguns pais, né, que podem causar um certo mal, mesmo sem saber, a criança só aprende, né? Ela fala, não, isso é normal, né, isso é normal, e eu quero ser assim, né? Aí vem até com uma maneira distorcida de honrar os pais, né? A gente tenta honrar os pais sendo iguais, não tem nada a ver com isso, né? Mas, né, se a gente trazer para o dia de hoje, né, esses padrões, né, da fala da autoridade, a gente precisa separar, sabe, os quadradinhos de quem são as autoridades. E as autoridades são quem os afeta. Tá? É que é muito mais fácil, né? Os pais, né, um líder religioso ou no trabalho. Mas você pega na escola, sabe, tem sempre aquele coleguinha que é mais influente, sabe, tem uma fala mais empoderada ali, e a gente tem uma certa admiração. Essa admiração já virou, né, uma autoridade. Tá? Então sempre pode ver que se eu vejo vocês aqui e, nossa, ela faz assim, eu posso fazer também. Pronto, já tem essa admiração. E se eu faço isso por várias vezes, cria sim um poder de autoridade. Vai chegar um tempo que você vai falar, não vou nem questionar mais. Você falou, é verdade, você falou, é verdade. É porque que quando a gente escuta um médico, o médico já vem com autoridade no nome. Olha, ele é médico. Tá? Por que a conversa de bar, né, com um amigo não é tão eficaz quanto na clínica, né, com um psicólogo, com um psicanalista? É a mesma coisa, né? Só de você saber que está falando com alguém que é uma autoridade no assunto, pronto, já mudou tudo. Por isso que dentro de casa também, às vezes, né, não tem efeito, né? O marido fala, a esposa fala, não tem efeito, porque mesmo que ele tenha a afirmação, quem está falando ali é o marido, é a esposa, é o psicólogo, o psicanalista, o médico, às vezes, e pode sim trazer padrões emocionais, né? Por isso que a gente não ouve, ou tende a não ouvir, porque afeta outras áreas. Então, como que a gente modifica isso? Por exemplo, na fala, olha para quando, né, a gente aprende isso, lá na fase de criança. Como que eu altero isso? Eu trago por consciente, isso tudo é inconsciente. Né? Lembrando que nós somos regidos 95% inconsciente, 5% consciente, né? Eu brinco e falo, você acha mesmo que quem está falando aí, né, ditando as regras, é o seu consciente? Não é. A gente só vende, sabe, o automático, ele só sai e pronto, né? E é assim, é natural, não é você, né? Não é eu, né? Todos nós somos assim. Então, a gente olha para lá. Quando eu aprendi isso, eu era uma criança, 2, 3. E se a gente for olhar, né, pela linguagem do corpo que a gente está falando, desde o ventre, né, a mamãe ali ficou grávida, a criança já está vendo e sentindo tudo, tá? Vocês já viram alguém, assim, que descobriu que está grávida e fala, não, pelo amor de Deus, agora que eu consegui o meu corpo, né, eu vou estragar meu corpo, nossa, agora que eu fui promovida, nossa, será que eu vou ter que afastar, eu vou perder ali, né, algum benefício? Essa certa rejeição, quem que vem primeiro? O corpo vem primeiro, o seu trabalho se vem primeiro, ou a beleza. A mulher ali, ela, naquele momento, se ela colocar qualquer coisa em primeiro lugar, que é o primeiro momento de rejeição. Olha a distância disso. Então, naquele momento já iniciou. E se a mulher fala não, ela vai, né, por algum motivo, ela tenta abortar. Pronto. Ele já está instalado no padrão, já vai nascer com algo grave de rejeição.
essa criança, você não sabe o porquê, sabe, mas é aquela criança boazinha, que ela tem que falar tudo certinho, tem que fazer tudo para todo mundo. Ela nunca se enxerga, ela sempre os outros. Então já iniciou a rejeição lá atrás. Tá? E a gente quebra o padrão desse jeito, né? Trazendo para o dia de hoje. Fala, hoje você tem maturidade, você tem a experiência da vida, olha com a sua consciência, quem você se tornou. Você sabe muito bem o que é certo, o que é errado, o que eu posso ou não posso falar. Então, tudo que você ouvir, se questione. O chefe seu falou algo, não, peraí, né? O meu trabalho é isso aqui, olha. O que eu fiz de errado com o meu trabalho? Agora, você gritar comigo, você apontar, né, enfiar o dedo na minha cara, ou fazer algo, isso é falta de respeito, eu não aceito. Quer corrigir o meu trabalho? Tudo bem. Ah, mas e se eu perder o emprego? Vem com os medos lá de trás, por quê? A gente falava, é punido. Então, se você falar, aqui também vai ser punido. E pode chegar ao ponto de ser demitido, sim. Porque é uma verdade. O que está enraizado ali é isso. Eu falo, eu sou punido. A gente tem esse poder ao ponto de ser demitido, sabe? Para ficar aquele negócio, tá vendo? Eu falei, fui demitido. Olha, é melhor ficar quieto mesmo. Porque a gente não quebra o padrão. E a gente vai repetindo isso. E aí a parte boa é o quê? Se a gente olhar para isso como querendo quebrar o padrão, eu não aceito ficar nesse trabalho. Por que eu tenho um chefe que aponta o dedo da minha cara, grita comigo na frente de todo mundo, sendo que o meu trabalho está sendo feito certo, né? Com o problema dele, ele fala, eu que não quero esse trabalho. Eu vou lá, peço demissão e saio. Esse é o primeiro passo da quebra dos padrões, tá? Essa dependência em si, aí já inicia. Se você entra em outro, né, acontece a mesma coisa, é que nunca vai ser tão fácil assim, né? Eu saio de um e entro do outro. Não, se eu sair de lá, vai passar um tempo sem conseguir um emprego, vai ter aquela dificuldade, sabe? Para forçar a gente a voltar lá. Aí fala, não, tá vendo? Deixa eu aceitar isso aqui mesmo, porque senão eu vou acabar passando fome, né? Eu passo dificuldade, não é isso. A gente não sai daquilo. Mas o poder de trazer para a consciência mesmo, para a gente conseguir avançar. Senão a gente avança e retrocede, e não sai do mesmo lugar. Mas isso é muito possível. Precisa de um tempo, né? É um trajeto que a gente precisa seguir ali. Mas dá muito certo. Vou trazer para a consciência, para o dia de hoje. Se a gente questionar, a gente vai ver que não é nada daquilo. Sim. Eu achei incrível a sua fala, porque isso mostra pra gente que o corpo sinaliza os limites que a gente tem que dar, seja pro parceiro ou pro chefe. E a importância também de se ter um plano B, né? Porque, por exemplo, se você vê que você tá em um emprego com um chefe abusivo, talvez você deva se preparar já para começar a procurar antes de se demitir, você tem que sair daquela situação. Se o relacionamento é abusivo, você tem que se preparar financeiramente para estar numa situação estável, para sair daquela situação. Então, a gente tem realmente que ficar atenta aos relacionamentos que a gente tem, né, como convivência, porque o que você mostrou pra gente aqui é que o nosso corpo está adoecendo quando esses relacionamentos não são saudáveis. Isso não é saudável para o nosso futuro, para a nossa saúde, porque se você se mantém naquela situação e não faz nada para mudar, não fala o que tem que ser falado, não sai dali, olha onde você vai ficar, entendeu? Você vai ficar estagnada numa situação, poderia sair daquilo e mudar totalmente seu destino, seu futuro, as suas escolhas, suas opções. Então, isso para mim sinaliza muito a importância de ouvir o nosso próprio corpo, de falar o que tiver que ser falado, de ter um plano B para poder se mover quando algo está errado. Então, eu achei incrível, Bruno, toda essa questão. E eu gostaria também de entender o porquê que hoje em dia é tão difícil para mulheres, principalmente já que são o nosso público-alvo, né? Que muitas vezes são bem-sucedidas profissionalmente, estáveis financeiramente, e ainda assim elas não conseguem encontrar relacionamentos saudáveis. Qual é o padrão que elas estão vivendo, né? Que fazem com que isso tenha sido cada vez mais difícil? Primeiro, a forma do padrão, a gente vai repetir, né, o que os nossos pais fazem. Eu digo que mais ou menos vai ser o espelho dos pais ali.
a pessoa, né, ou a mulher em si, ela se capacita, faz tudo, aí você vê que ela tem um teto financeiro ali, ela não consegue romper, né? Se ela romper, algo acontece, bate o carro, ou alguma coisa, quebra a perna, perde o emprego, alguma coisa acontece, ela volta de novo. É isso mesmo, porque está ligado aos padrões, né, que a gente está repetindo e dependência emocional, tá? Por exemplo, né, os pais têm uma condição financeira ali boa, mas a relação dos dois, né, dos pais, o marido e mulher, não é boa, né? Então, os filhos tendem a repetir a mesma coisa. Ela vai, se capacita, e de alguma forma, se ela tiver envolvimento, né, com os pais e tentar resolver aquilo para os pais, ou se o remédio, sabe, para os pais ficarem bem, para não ter briga, é o filho estar próximo. Tá? Se o filho ganhar muito bem, né, se você triplicar o rendimento seu financeiro, você vai ficar perto, a tendência é se afastar. Né? Então, se eu ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganho, eu quero mudar de cidade, né? Eu quero mudar de país. Só que se eu mudar de país, né, se eu ficar longe, meus pais vão brigar. Então, eu não posso mudar de país. E para mim não mudar de país, eu tenho que faturar pouco. Então, ali eu vou ter aquele teto financeiro. Às vezes fala, nossa, mas já ganha bem, mas não pode aumentar daquilo ainda. Vai ficar mais ou menos naquilo. Tá? E tem a ver também com a felicidade em si. Se meus pais se a gente pudesse quantificar, né, é feliz até aqui, por que eu vou ser feliz até aqui? É uma maneira errônea de a gente não honrar os pais. Não posso ser mais feliz, né, do que meus pais. E isso tudo é inconsciente. Tá? Então, e isso vai colocando, né, pedrinhas na montanha, né, no nosso dia a dia. E aí um padrãozinho, a gente coloca aqui, um padrãozinho aqui, e vem com aquela dificuldade enorme de quebrar o padrão. A gente não sabe, a gente só se capacita, mas o dinheiro em si não vem. Ou a gente se dedica, né, ao máximo para ter alguém legal, e quem vem é um relacionamento ruim, conturbado, péssimo. Né? Porque se olhar para trás, vai ter alguma coisa. Tá? Uma maneira ótima para isso é rever os limites. Tá? Por exemplo, falar não. Ai, não, é terrível. Uma palavrinha tão pequena, mas é terrível, não é? Não temos facilidade para falar não. Essa vontade de agradar. E a gente entende também algo que é familiar, não que é correto, não que é bom, por mais que seja ruim, mas é familiar. Você vive numa família cheia de tudo problemática ali, com dificuldades extremas em um monte de áreas. A tendência sua é de se acostumar com aquilo. Né? Nós, seres humanos, nós se adaptamos muito fácil com tudo isso. E é muito errado. Né? Esse é um lar disfuncional, né? Isso vai implicar na nossa vida inteira, né? Na vida de um filho. Então, quando a gente olha para isso, né, nos dias de hoje, a gente vê que o familiar é aquilo. E é o que, né? É aquela, mesmo quando está tudo bem, a gente dá um jeito de deixar algo ruim para quê? Para voltar no familiar. Sabe aquele ciúminho bobo? E no outro dia você fala, nossa, por que eu fui ter ciúmes disso? Não, era só para ter, estava muito bom. Então, é incrível, sabe, a forma que a nossa mente, sabe, faz as ligações e sai na forma de emoções. É uma raiva que gerou ali que não tem sentido ter raiva disso, mas é. Ou até, né, da linguagem do corpo, não, eu não tenho raiva, não estou com raiva. Aí tá todo com ferida, sabe, o corpo todo inflamado, tá tomando anti-inflamatório por causa de algo, vai falar que não tem raiva. Sim, ela só é inconsciente. Isso é a nossa própria mente nos sabotando, Bruno. Isso, eu falo bastante disso, né? A gente tem que dar a desculpa em si, né? Por exemplo, a dor de garganta. Ah, não, é porque eu acordei de madrugada, né? Tava embaixo da coberta ali e tomei um copo de água gelada. A gelada já tava tudo quentinho ali e estourou, né? Inflamou a garganta. É a desculpa. Por quê? Se a gente encarar isso, a gente entra numa neurose. Né? Então a desculpa ela serve para isso, para nos livrarmos da neurose. Porque se deparar com a verdade a todo tempo, a gente não aguenta, né? Nosso emocional não aguenta. Eu tenho que dar aquela desculpinha, sabe, de alguma coisa ali. Então,
É um mal necessário, porque senão a gente não aguenta mesmo. Entramos em colapso. Sim. Sim, eu vejo muito essa necessidade, assim, da gente se expressar e dizer o que a gente realmente pensa, o que a gente quer, e não aceitar aquilo que a gente não tem que aceitar, né? E, às vezes em relacionamentos conjugais, às vezes no trabalho, como você mencionou. E eu acho, Bruno, você me corrige se eu estiver errada, mas eu acho que isso vem muito de. Você até falou, né, da família, da forma como a gente é educado, mas eu acho que isso vem muito de famílias disfuncionais, onde você não tem uma voz, né? Não só para mulheres, para homens também, mas acredito que para mulheres é ainda mais. Acontece ainda com mais frequência, devido à nossa socialização, né? Que eu acho que influencia muito. Eu queria entender, Bruno, quais são esses padrões que a gente vê em pessoas que vêm dessas famílias disfuncionais. Eu vou dar um exemplo. Eu era aquela menina que eu não tinha voz. Então, eu acho que me tornei aquela pessoa que não falava, mas também que não queria, por exemplo, se eu vi alguma coisa, a pessoa falando errado, eu não dava minha opinião, minha voz, ou numa reunião, se eu às vezes não dizia alguma coisa que era importante e que na verdade solucionava aquele caso, mas eu não trazia aquela opinião, né? Acho que como você falou lindamente, realmente essa coisa de não avançar muito na carreira, tá tudo relacionado, né? Tá relacionado com o fato como a gente se vê, especialmente, acho que a questão da identidade, né? Tem muito a ver com isso. Então eu queria saber quais são esses padrões. Sei lá, eu tô na dúvida, não sei se eu sou essa menina, ainda tô me descobrindo. Como é que eu faço para entender esses padrões? Quais são esses padrões? O que eu preciso procurar dentro de mim, né, para entender se eu preciso buscar ajuda, se eu preciso me reformar de alguma forma, né? Quais são os padrões dessa menina que não teve voz, né? Como é que eu posso superá-los? Acho que uma maneira bem fácil, né, que acontece bastante, sabe quando a gente não fala algo para não ter um conflito? Não, é só isso aqui, sabe? É só um negocinho, eu não vou falar nada, porque se eu falar, vai ter uma briga, daí, é melhor não falar, melhor eu ficar quieto. Sabe? Esse é o primeiro sinal. Isso acontece muito. A gente tem a necessidade de evitar o conflito. Então eu não me posiciono. Que está ligado lá na nossa infância. A gente não pode falar. Se a gente fala, talvez tire o benefício da outra pessoa. Então, o que vem? Vem uma certa opressão, né? Ela dá um jeito de agredir a gente de alguma maneira, onde aquilo é uma punição, e a próxima vez eu fico quieto e falo, não, acho que é melhor ficar quieto mesmo, porque eu sabia que ia desagradar, e a pessoa ficou magoada. Um exemplo, né? Lá na fase de criança, não faz isso porque a mamãe vai ficar triste, não faz isso porque a tia vai, você vai adoecer, você não me ama mais. E a culpa, você fala, não, como assim não me ama? Não ama assim, sabe? A criança, ela vem se virando com a mentalidade que tem para fazer aquela outra pessoa feliz. Você tem que, olha onde que nasce. Aí vem a disfunção, né? Ela, às vezes, é intencional, às vezes não. Às vezes é por criação também, sabe? E olha o benefício da mãe em si. Você não vai fazer isso, você não ama mais a mamãe? Você não faz isso. Eu faço sim. Então a mãe sempre tem um benefício. Ela pede, a criança faz. Pede, a criança faz. Então pronto. Igual eles fazem, as pessoas fazem, né? Com Deus, né? Você vai para o céu, você vai para o inferno, sabe? Você faz alguma coisa. O homem do saco preto vai passar lá fora, vai pegar a criança. Sabe? São essas. Tem muito isso. Na infância. É bem normal, né? Hoje acho que o autoconhecimento, né, vem chegando para todo mundo, as pessoas estão buscando mais, vem diminuindo. Mas, né, no nosso tempo, né, era muito mais comum isso na infância. E aí que nasce esses padrões que a gente traz para o dia de hoje, né? Então eu não posso falar. Quando eu falo, de alguma maneira a pessoa é punida, tá? E aí, sem querer, eu não posso, né, o que a pessoa vai atrair? Eu não posso ter uma pessoa que eu tenho que me posicionar o tempo todo. Eu tenho que ter uma pessoa que eu fico quietinho, porque é familiar. Eu tô quietinho aqui, tá tudo bem. A outra pessoa talvez tá só
agredindo a gente, né, com falas, a gente quieto, nossa, mas se eu falar vai brigar mais ainda, se eu falar, eu acho que a pessoa não vai entender bem, né, e aí vem só aumentando, e aí é onde a gente entra e atrai um relacionamento abusivo. Sabe aquela pessoa boazinha, né, nossa, é tão bonzinha, tem tudo para atrair uma pessoa abusiva. Porque por causa disso, senão não equaliza também. Se um não fala, o outro tem que falar. Se os dois falam, a gente tá igual aqui, tá certo? Aí tem a ver com masculino e feminino, né? As pessoas confundem muito, né? O que vem do masculino e o que vem do feminino. O feminino, né? A mulher em si, a mulher é amor, né? Carinho, ser suave, leveza, sabe o toque de mãe, sabe quando pega um neném no colo, assim, isso é mãe, isso é feminino. Não espere de uma mãe ir lá, sabe, e ser brava com o filho, isso é pai. Sabe, as autoridades são diferentes, sabe? A gente vê muito, né? O pai briga, a mãe acolhe. Não sei até onde é errado, mas tem que ser assim mesmo, sabe? O pai é o cara mais duro ali que vai, pega no pé, olha, é assim, 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 você tem que fazer assim, você tem que reagir assim. E a mãe filho, vem aqui, sabe, pega e dá aquele carinho, aquele colo. Isso é natural, isso é do ser humano, isso é o regular, o correto. Nos dias de hoje, as pessoas conseguiram, né, deturpar tudo isso, né? Onde a mulher ela é mais bem vista se ela tiver essa autoridade. Não é isso. Uma mulher ela consegue ser feminina e ter a autoridade da mulher. Ela consegue se impor como sendo feminina. Ela não precisa invadir. Só que se a gente tem essa disfunção, se a mulher está aqui no masculino, o homem tem que estar aqui. Né? Se um todo é 100%, né, 0 e 100, os dois vão equalizar 100. Então, se está 60, o outro tem que estar 40. Tá? Então, o homem tem que estar mais no masculino e a mulher mais no feminino para dar certo. Senão, não bate. Então, não espera, né? Nós não devemos esperar do outro o que não é do outro. Se eu tenho que fazer, então vem disso. Se eu não posso falar porque você é tímido, eu vou atrair alguém que fala. Talvez, né, a gente precisa equalizar isso, porque só ouvir calado, vai refletir aonde? No corpo. O corpo vai começar a falar na forma de doenças. Seria a pior maneira de aprender. Por isso que eu sempre dou uma vasculhada ali, sabe, na pessoa, se tem alguma dor, se tem algum sinal de alguma coisa. Por causa disso, né, a gente estava falando do chefe, né, do patrão. Muitas vezes, isso é um padrão. Eu atrás, sabe, a pessoa está num serviço ruim, num trabalho ruim, ela sai de lá e entra no outro ruim também. A mesma coisa do relacionamento, mesma coisa. Sabe? Tem que Porque se tratar primeiro, né? Para depois conseguir sair desse padrão. O problema é comigo. Se eu sair daqui, né, igual tem muitas pessoas que saem de um estado e vai para o outro país. Chega lá na mesma coisa. Por quê? O padrão foi junto, sabe? O meu inconsciente está junto, então não adianta fugir, né, do local em si. Isso a gente arrasta tudo junto. Por isso, devemos saber, né, hoje o que é o correto. Né? A gente pode repetir para nós mesmos. Eu posso falar, né? Quando eu falo, estou expressando, né, os meus sentimentos. Eu posso não gostar do que você fala, mas não tenho direito, né, de eu impedir que você fale para mim. Ao respeito a todo momento. Mas só de a gente repetir essa pequena, né, frase, né? Eu posso falar. Aí inicia. Tem gente que não consegue, né? Mulheres, né, que eu atendo, ela não consegue falar. Eu posso falar. Ela não, sabe? Ela sente que eu não posso, ela sabe realmente que ela não pode falar, que senão vai ter algo muito, né? Ela não consegue repetir. Eu me amo na frente do espelho. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Sim. Isso é real, é a dor de muitas pessoas. Talvez para nós é algo fácil, mas não é tão simples assim. Sim. Bruno, porque eu gostei muito do que você falou nessa questão do feminino e masculino, que é um tema que eu vi na internet de forma bem comum, né? As pessoas trazendo de volta esse tema do balanço, né? Entre o feminino e o masculino, por muitas mulheres estarem focadas na carreira e tendo um pouco mais essa energia masculina, né, que se sobressai no relacionamento e acaba confundindo os papéis. E isso eu acho que acaba sendo um detrimento, né, para o relacionamento. Mas, por exemplo, dando o exemplo do meu casamento, né,
nós, tanto eu como meu marido, temos um papel muito presente na criação da nossa filha. Então, quando você trabalha, você é mulher, você trabalha, você divide os papéis dentro da sua casa com o seu marido, acaba que os dois ficam ali num balanço muito grande, né? E aí, ter esse balanço entre a feminilidade e a masculinidade é difícil manter, porque você tá naquele papel de quem trabalha, de quem é mãe, de quem, sabe, tem que vestir todos os papéis, ao mesmo tempo que o seu marido também está naquele balanço. Só que eu vejo o que você disse de tentar deixar com que o seu marido tenha o papel de homem dentro da sua casa e não tentar ser um conflito em relação a isso. Porque, por exemplo, quando você também é provedora dentro da sua casa, você também trabalha, o que é uma coisa muito comum hoje em dia, você tende a ter um pouco mais aquele papel de querer controlar a situação, sabe? Ser um pouco mais controladora. Eu sou um pouco assim, admito. Só que aí, às vezes, eu me atento, eu falo, não vou dar esse passo à frente. Eu quero que o meu marido tenha um papel de homem dentro de casa e é ele que vai tomar essa decisão. Se ele tá falando que algo é certo pra minha filha, eu não vou questionar. Eu vou deixar com que ele tenha aquele papel de autoridade, sabe? Então, isso que você falou me abriu os olhos para esse fato de que as mulheres têm que ter o seu papel de fala, mas tomar cuidado para não quererem ser o homem da relação, ser o masculino da relação, deixar com que ele seja ainda, para não perder aquele balanço, né? Às vezes, o que mais acontece com isso, né? A mulher sempre fala, se eu não fizer, ele não faz, ele vai ficar, vai enrolar e não faz. É exatamente isso. O que a mulher pode fazer é arrumar uma maneira saudável de falar, de instigar ele a fazer aquilo, tá? Mas não é fazer. Porque, e ela vai ter que se policiar muito ali, porque se deixar no automático, a hora que vê, ela já fez, já tá tudo certo, já resolveu, e pronto. De certa maneira, é bom, porque ela consertou, fez, o negócio tá rodando, e pronto. Só que quem que fez? Ela. A próxima vez que tiver qualquer coisa para fazer, quem que vai fazer? Mulher de novo. Ela. Isso, o homem diminuindo e a mulher vem aumentando, né? Esse lugar dela. E o que acontece? Sobrecarrega. Né? A casa em si funciona, né? A mulher tem uma capacidade, né, de liderar a casa como ninguém. Então ela vai conseguir fazer, talvez com menos esforço do que o homem, né? Ela ajeita aqui, ajeita ali, faz isso. Só que no fim das contas, não, o homem tá lá, né, no sofá, e a mulher que não para, tem filho, tem a casa para cuidar, tem o seu trabalho também, né, externo. E só que ela dá conta de tudo. A mulher, ela é um ser que tem sim que ser estudado, né? Ela faz muito. Só que sobrecarrega. Aí chega uma hora que o corpo acaba não aguentando. Ou desconta nos filhos, ou desconta na relação mesmo. Sabe aquela falta de um olhar clínico para o marido como o marido, sabe? Como o seu cônjuge, como alguém que te dá prazer, vai diminuindo, tá? Vai diminuindo. E a gente só não sabe por quê. Eu não sei, mas ele é bom, sabe? Eu sou uma pessoa boa, sabe? É legal, sabe? Aquele prazer mesmo de estar junto, vai diminuindo por quê? A gente só não sabe, mas tá pesadíssimo. Sabe? Se pudesse falar algo, a mulher falaria, viu, toma seu papel, né? Qual que é a sua função aqui? Né? A gente pode dividir algo, né? Aí o que a gente trabalha nos dias de hoje? Tem que ser falado isso. A mulher tem que chamar, sim, o marido, né? Ou, se for o contrário também, e conversar. Fala, vamos alinhar alguma coisa, porque isso está ficando pesado para mim. Eu não acho justo, né? Eu trabalhar o dia todo, você também trabalha, só que eu chego em casa, é uma dupla jornada, que é muito discrepante, né? O marido chega em casa, ele vai tomar banho, e daqui a pouco a janta tá pronta, o filho tá no pé da mãe lá, que a mãe tá fazendo comida, fazendo todas as coisas, a mãe tá lavando roupa, fazendo comida, tá limpando, né, arrumando a casa, e o marido depois ele tá no celular, sabe, ou tá até estudando, preparando alguma coisa, mas mesmo assim é discrepante, né? Nossa, a mulher não para, sabe? Então precisamos olhar para isso sim. Aí, por incrível que pareça, onde a gente vai achar isso? Olha para a mãe dessa pessoa. A mãe já vai ser essa pessoa que faz tudo.
A mãe tava até trocando um chuveiro, sabe? Queimou o chuveiro, a mãe tá trocando. Sabe? Então não pode. Queimou uma lâmpada, eu vou trocar a lâmpada. A mulher não pode trocar. Eu sei trocar, não é só uma lâmpada. Tudo bem. Eu sei que você sabe, né? Não é capacidade. Mas não é o seu papel. Não sabe, aprende. Você falou tudo, Bruno. Eu acho que os papéis não podem ser invertidos porque isso sobrecarrega muito a mulher. O segredo para se sobrecarregar é querer fazer todas as questões dentro da sua casa. O marido tem que ter a responsabilidade e ser o homem, porque senão a mulher vai ficar em seu limite. E aí é o segredo para começar a ficar doente também, né? Tem os benefícios. Eu acho que a gente vai para o estado de sobrevivência, né? Eu aprendi muito sobre esse estado de sobrevivência, porque era como eu vivia no meu relacionamento, né? A Carla deu um exemplo de equilíbrio, né? Mas o relacionamento dela, assim como de muitas mulheres, é um relacionamento saudável. O que eu tenho visto muito, infelizmente, na internet, em algumas páginas que eu sigo, é onde a mulher tem uma experiência onde, quando não tem tem um relacionamento, mas é tão sobrecarregada que quando ela se livra daquele relacionamento, aí sim ela sente paz, e esse foi o meu caso. Hoje eu sinto mais paz trabalhando pela minha casa, né? Trabalhando sozinha, trabalhando na casa, fazendo tudo eu mesma sozinha, tendo um cachorro, tendo que cuidar dele sozinha, e eu me sinto menos sobrecarregada hoje sozinha do que era quando eu tinha alguém para dividir, porque não dividia, eu ainda tinha aquela outra pessoa, carga maior, né? E aí eu vi algumas publicações, né, no seu Instagram, e eu queria entender o que tá acontecendo hoje na sociedade, né? Eu vejo muitas mulheres cansando de relacionamentos, dizendo, eu não quero mais me relacionar, tô há 5 anos sem me relacionar e tô achando ótimo, eu nunca tive tanta paz, eu nunca tive tanta tranquilidade, é melhor assim, eu não preciso de tanto dinheiro. E ao mesmo tempo a gente fala sobre uma epidemia de solidão masculina, que até, enfim, eu não sei se é real, se não é, mas adoraria ouvir a tua opinião sobre os comportamentos, né, masculinos que levam a essa mulher sentir paz, sentir melhor sozinha do que estar em um relacionamento. Mais uma vez, né, vendo os padrões acontecidos. Se porventura, né, a pessoa conhece alguém, fica junto, isso não foi bom, gera um certo trauma, já fica um alerta ali, sabe, de atenção. Aí, por algum motivo, separa, tem outro relacionamento, vem algo ruim de novo. Por esses motivos que a gente falou antes. Isso já altera muita coisa em nosso cérebro. E nós temos, né, a necessidade de, não de enfrentar, mas de não viver aquilo novamente. Qual a melhor maneira de eu não viver isso novamente? Né? Aquele medo, aquele trauma, aquele negócio horrível, é estando sozinho. Tá? E vira um padrão porque aconteceram mais vezes atrás. Aí fala, não, mas eu tive um relacionamento. Não, tem pessoas que trazem isso. Como começou ali, o padrão começou lá na infância. A gente só vem trazendo o padrão. É que hoje é no relacionamento. Tá? Então, esse medo, essa insegurança, né, de ter alguém, desse alguém ser abusivo, é real, não é só nós que passamos, né, por isso, que sabe o que é estar no relacionamento ruim. Quem foi traído, né? A mulher tem o dedo podre, né? Ela sempre escolhe o homem errado. É isso. Ele ficou com um, foi traída. Ficou com o outro, foi traída. Se for ver, né? Geralmente, o pai ou a mãe também traiu. Sabe? É só uma reprodução, sabe? Bate tudo certinho. Então isso é questão de terapia mesmo, para a gente desmistificar isso. Ninguém nasceu com isso, ninguém é sentenciado a ter, né, um relacionamento ruim, não. Só que por padrão isso vem acontecendo e a melhor maneira que a gente encontrou é de estar sozinho. Aí lembra que a gente falou da desculpa ali, para não entrar em neurose, é isso? Mas também não é importante estar sozinho?
é importante desde que queira. E quem é o queira? Nós somos 5% consciente, 95% inconsciente. A desculpa que a gente dá é muito verdadeira. A gente justifica tudo com ela. Nossa, eu tô bem, tô na melhor fase, né? Tô sozinho aqui, né? E é isso que eu quero. Me encontrei. Me encontrei, tô aqui. Se for esse o desejo, não tem problema nenhum. Agora, tu precisa ver se não tem nenhum medo, né? Algum trauma do passado. É porque daí você não tá vivendo o que realmente você quer. Então, isso que a gente precisa avaliar. Aí dá pra gente chegar nisso. A gente, com alguma... a gente traz pra terapia isso, né? Um pouquinho de conversa, a gente já vê que tem um medo, um trauma ali. E é muito real. Muito real isso. E a maior justificativa é isso, né? Eu estou bem. Agora eu estou num trabalho novo, está consumindo todo o meu tempo, né? Eu faço trabalho o dia todo, chego em casa, estou exausto. Aí deito e durmo, que gostoso. Sabe, mas esse sobrecarregar tá uma delícia, é o que eu queria mesmo. Sabe, é isso. Só temos que ver se é o correto que a gente quer, né? De sentimento, coração ali, a alma vivendo, ou se está escondendo, né, o medo de um trauma. Porque nós podemos sim ser felizes por completo. Quem está assim, naquele momento está feliz, e está mesmo, porque a dor de ter alguém ruim, e aparecer de novo é terrível. É horrível. Então, essa desculpa, isso tudo é inconsciente, tá? A pessoa não tem culpa e nem intenção disso. E ela passa a estar num momento que fala, nossa, que legal mesmo, sabe? Só que hoje tá bom, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, será que, sabe, não tem uma disfunção também nisso? Será que não precisamos de alguém do lado? Um cachorro do lado, é legal, mas por 10 anos, por 20 anos, e aí quando nós tivermos velhinho, tem pessoas que não superam, a maioria, ela é muito perigoso, né, essa fase aí, por quê? Você cansa também, tem um momento que cansa. Não, só preciso, tô ficando velho, preciso de alguém. Aí vai lá, quem que você vai encontrar? O dito cojo do abusivo. Isso é terrível. Tá? Por quê? Precisa ver o padrão. Quebrou o padrão. Aí toda quebra de padrão, ela precisa de alguém ruim de novo. Tá? Não necessariamente igual o anterior, mas em algum aspecto ruim vai ter. Como que a gente prova para nós mesmos que a gente quebrou aquele padrão? É igual uma prova de escola. A gente estuda e tem a prova. Estuda e tem a prova. É a mesma coisa, relacionamento, padrão, a dependência emocional. Primeira coisa que vai acontecer é isso. Quebrar a dependência com alguém. Tipo, se o pai ajuda no financeiro, né? O pai tá lá ajudando. Vai acontecer alguma coisa que bate o carro, perdeu o emprego. Quem que é a única pessoa que está disposta a ajudar? O pai. Que é quem a gente não quer mais ser dependente. E aí a gente vai entrar numa situação, nunca vai ser a mais fácil, vai ser da pior maneira. Isso vai variar de cada um. Mas a gente vai se ver encurralado que a única pessoa é aquela pessoa que a gente quer vencer essa dependência. E o correto é a gente se virar, igual nesse caso, né? Perdi o emprego, estou precisando de um dinheiro. Faz um empréstimo no banco, sabe? Se pega com alguém que não tenhamos vínculo, sabe? Mas não pega. Mas não tem um nome, dá um jeito, vende algo, sabe? Pega alguma coisa e se vira mesmo para não voltar. E isso passa, isso vai acontecer, pode ser que aconteça de novo, até a gente conseguir fazer com facilidade. Tipo, esse mesmo caso, né? Perdeu o emprego, bateu o carro, falou, nossa, o que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro de banco, sabe, tranquilo. Pronto, já não tem mais dependência. E essa dependência só é quebrada assim. Não tem como, estudei tudo isso, entendi tudo isso, sabe, tá tudo muito claro, agora já não sou mais dependente dessa pessoa. Não é assim. A gente vai ter que viver, sabe, ter a prova daquilo. Aí é uma prova para nós mesmos, para o nosso inconsciente. E a tendência é voltar, né, no estado anterior. Essa é a tendência. Então a gente deve buscar ser independente em todas as áreas. Sim, sempre. E não tem a ver, se a gente for levar ao pé da letra com crenças, né, não, mas daí você está sendo arrogante, né, você não precisa de ninguém. Não tem nada a ver, uma relação saudável.
um exemplo de relação saudável é conseguir falar não pro meu parceiro, né, pra parceira, e tá tudo bem, sabe? Não, você me empresta R$ 1.000, eu sei que você tem R$ 100.000 no banco. Empresta R$ 1.000. Não, porque nesse momento eu não quero emprestar. Não seria tão bom assim, mas com a facilidade. Isso acontece muito, 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 muito. Muito. Pra gente que tá no exterior, isso é uma coisa muito comum. Porque eu tive, assim, vários amigos e amigas que eu achava que eram amigos e amigas, ninguém liga ninguém. Mas aí pede dinheiro com uma facilidade, né? Familiares também, e tive que aprender a dizer não também. É bem nisso aí que você tá falando. Você pode me dar dinheiro como se fosse uma obrigação. Isso não é fácil. E ninguém tem obrigação com ninguém, né? Se a gente tem um filho, né, o cônjuge ali, a gente tem algumas obrigações, mas também com limite. Então a dependência, né, é sempre ruim, porque a gente não tem clareza. Será que o que eu estou fazendo com você, ou por você, é porque eu quero? Ou tem algo por trás disso? Sabe? Você vai se afastar de mim, você não me ama mais, você não quer mais estar perto de mim? Então não pode. A independência, nesse sentido, ela tem que sempre ser buscada, sempre, sempre, sempre. E sempre vai vir algo a mais, sabe? Nunca, agora já estou na minha fase ali que tá tudo. Não. Sempre vai ter algo a mais, sabe? Sempre tem o degrauzinho para ir subindo. Sabe? Você supera o nível 1, vai ter o nível 2, 3, 4, tá tudo. Então é um crescimento, né? Uma jornada sem fim. Só vai ficando mais fácil. A gente começa a pagar o preço ali, né? Ou o limite necessário com mais facilidade. A gente entende que não tem a ver com nós, mas tem a ver com outra pessoa. Mas é necessário buscar isso. A importância, mais uma vez, né, de se fazer terapia para buscar o autoconhecimento, porque no final das contas, tudo que você falou é se autoconhecer o suficiente para saber os seus próprios limites, e saber expressar o que você pensa, o que você sente, né, sem ofender o outro, né, e o outro respeitar a sua opinião. Eu acho que se você tá convivendo com pessoas que não respeitam, aí já tá mostrando que você tá no lugar errado, né, de alguma forma, seja no trabalho, no relacionamento. E uma coisa que eu já ouvi, Bruno, que você falou muito sobre essa questão de encontrar o parceiro, né? Saber estar sozinha, de forma confortável, até você quebrar os seus próprios padrões, né? Que vão atrair pessoas tóxicas, para então você conseguir encontrar um relacionamento que vai ser saudável, que vai ser aí um relacionamento pro longo prazo, né? Pro resto da vida, teoricamente. Uma coisa que eu já ouvi em relação a isso é que é uma prática interessante, ou até benéfica nessa jornada, né? Você listar o parceiro que você quer encontrar. Você listando o que você quer encontrar nessa outra pessoa. Eu confesso que não fiz, mas eu ouvi falar de uma outra pessoa que tem um relacionamento saudável hoje em dia que fez. E ela falou que antes de encontrar o parceiro, ela listou o que ela queria no parceiro dela. Quais eram as características emocionais, financeiras, etc., que ela queria encontrar, e aí sim, o subconsciente dela atuou para que ela encontrasse o parceiro que ela tem hoje, e eles têm um casamento de sucesso, vários filhos, etc. Você acha que essa prática é uma prática que você recomendaria? Faz sentido ou não? Muito, muito. Eu sempre uso nessa prática de escrever para tudo. Porque a gente tem uma facilidade imensa de esquecer, né? Uma das coisas que a gente esquece é como deve ser o nosso parceiro, né? O nosso cônjuge, ou quem a gente está buscando ali. Um exemplo, eu quero uma pessoa, tem que ser loira, magra, 1,80 m, tudo. Aí eu saio, vou na balada, tem uma morena, 1,50 m, mais gordinha, e aí por estar na automática acaba ficando com aquela pessoa e sem querer acaba prolongando, sabe, aquele relacionamento. Começa a namorar. E por um momento de descuido, já saiu tudo fora. Então tem que ter, sim, ver, saber, entrar naquela página escrita por inteiro. Quero uma pessoa assim, assim, assim. Apareceu uma de outro jeito, eu não quero. Sabe, vamos num carro. Você quer comprar um carro de alguma marca vermelho. Você vai procurar um carro prata? Não vai. Porque é mais fácil. Por quê? Olha, eu quero um carro vermelho. Você vai no carro vermelho. No relacionamento é a mesma coisa, porém, né, nós mesmos dificultamos isso.
A gente quer uma coisa, mas é só hoje, né? É só uma ficadinha com alguém, sabe? E tá tudo errado, tudo errado. Porque a gente não tem um objetivo claro, tá? Então isso é muito real, é necessário e acontece. Se você colocar ali, me saber, né? Não adianta você colocar lá, coloca na gaveta, não, minha lista tá lá de como deve ser. Não. Lista aquilo e você vai ver, entendeu? Você vai ler, é como se fosse uma meditação mesmo, porque você tem que provar para o seu inconsciente que é aquilo, e se não for aquilo, você não aceita. É só isso. O padrão ele é vencido assim. Que sempre vai ser, né, do jeito mais difícil do relacionamento. Eu quero uma mulher loira de 1,80 m, com mais um monte de adjetivos aí. Só que aí apareceu uma morena de 1,80 m, bem bonita também. Tá vendo a dificuldade? Falo, nossa, eu queria uma loira, mas essa é tão bonita, 1,80 m, tem o financeiro bom, vai ter todas as outras qualidades iguais. O meu objetivo não é aquele. Então vai ser sempre do jeito mais difícil, mais difícil. Vou dar um outro exemplo, já que você, por exemplo, está falando de aspectos físicos, né? Indo além desse questão. Por exemplo, vamos dizer que eu quero encontrar um parceiro que queira ter filhos, né? Essa é uma questão que eu sempre quis, né? E muitas mulheres querem ter filhos. Aí você vai lá numa balada também, por exemplo, e você encontra um cara, igual você falou, que você gostou muito fisicamente, é o cara atrativo e tal, mas o cara não quer ter filhos. Ele tem na cabeça dele que não vai ter e não vai mudar, ou se ele mudar por você, depois ele não vai ser um bom pai, porque não era algo que ele queria. Então você vai acabar criando o filho sozinho, ele vai ter mais tendência a te abandonar com o filho. Então, já tinha dito que não queria, né? Exato. Então eu acho que quando você começa a listar as suas questões, os seus valores, sejam questões físicas ou, né, questões emocionais ou de família, alguma coisa assim, você tem muito menos chance de encontrar um parceiro que não é compatível com você nas questões familiares, financeiras, de valores, físicas, etc. Então eu acho que é por isso que eu visualizar o parceiro ideal, né, o parceiro ideal pode te tirar de situações que muitas vezes não vão ser as melhores, né? Exatamente, e precisa ser assim. E aonde que a gente aprende ou faz isso? Na fase do namoro, ou do filho, né? Às vezes fala, nossa, mas eu nunca perguntei, né? Foi uma distração, mas só que se a gente for ver, né, em outras perguntas, o parceiro já tá falando aquilo, olha, eu quero ter filhos, eu não quero. Uma negligência nossa, não avaliar isso e não pôr na mesa. Pelo quê? Pela dependência. Mas depois eu dou um jeitinho, né? Se a gente conversar, acho que ele vai querer, sim. Depois ele vai melhorar isso. Porque ele me convive com criança. Por isso que ele não quer um filho, né? Aquilo que ele vê meu sobrinho, ele vai ver que é bom, que é legal. Não vai. Tá? O relacionamento indisponível, né? A pessoa indisponível, ela está sempre dando sinais. Sempre, sempre. É nós que não estamos atentos a enxergar, né? Nós passamos por um relacionamento abusivo. Lá atrás, a pessoa também disse, com gestos, com palavras, com tudo, lá no namoro. Só que a gente vê, né, uma que a gente não tem maturidade, né, vem da adolescência ali. Então, isso começa a ter efeito nos dias de hoje, mas lá atrás, se a gente tem a listinha ali, fala, opa, isso aqui não está na minha lista. A gente tem a disciplina de fazer isso. Então não tem que estar olhando e vale para tudo. Uma pessoa que é estressadíssima, uma pessoa que não tem uma condição financeira que você quer, sabe? Isso tudo tem que estar em pauta, tem que estar, porque é o que a gente vai atrair. E aí, para dificultar um pouquinho, vai chegar aquela pessoa que tem quase tudo e alguma vez não, falou, opa, não está na minha lista, não é esse ainda. Não tem problema a gente ter ficado, saído, ter conhecido essa pessoa. Mas se não é isso que eu quero, não pode aceitar isso. Se a gente aceita com um pouquinho a menos, isso, por que não outra coisa não vou aceitar com um pouquinho a menos? É onde começa toda a história de novo. No final, dá um pouquinho daqui, um pouquinho dali, dá num transtorno enorme no final da nossa vida. Só para complementar, assim, eu acho que a lista realmente ela ajuda muito a você ter uma direção e encontrar aquilo que você quer.
Mas uma outra forma também que eu acho bem eficiente, eu sou solteira, tá? Mas eu acho que eu tenho encontrado muita gente nos meus próprios interesses. Então, nessa lista, vamos dizer, se eu sei que eu quero uma pessoa que é uma pessoa fit, que é uma pessoa que se cuida, tô indo pra academia, eu encontro, é mais fácil encontrar alguém dessa forma, né? Alguém que cuida do seu corpo, se essa pessoa tá na academia, se eu vou pra academia também, né? Então, acho que buscar as zonas de interesse, né? Música, por exemplo, um outro interesse, né? Teatro, enfim, qualquer coisa que você goste de fazer, eu acho que é muito mais fácil encontrar alguém ali que sintoniza, né? Que tem valores similares, quando a gente frequenta esses ambientes que a gente gosta, né? Acho que vai ser até mais fácil. Tem uma forma de se conectar melhor, né? Uma coerência, né? E uma outra coisa, assim, que eu queria muito entender, Bruno, é como a gente impõe limite. Primeiro, o que é limite, né? Porque a gente tem, como mulher, mais dificuldade em impor limites, pela nossa socialização, mais uma vez. Mas o que é limite? Limite é pra mim? Limite é pro outro? Como é que eu imponho o limite? Como é que eu declaro um limite? Uma maneira genérica e fácil de entender, né? O limite é a capacidade da gente dizer não, tá? E sempre é com a gente, sempre, para tudo. Diz respeito a mim. Se a pessoa passou dos limites, ela passou do limite, né? E Sim. quem que estabeleceu esse limite? Eu, tá? Se eu coloco o limite aqui, ela vai passar do limite aqui. Se eu colocar o limite aqui, ó, ela já tá passando aqui. Olha o quanto ela já percorreu para sair do limite. Então isso é um perigo. Ah, mas ele fez só um negocinho assim, né? Ele só gritou comigo, né? Não só gritou, né? Onde tá o limite? Tá aqui? Ah, tá aqui? Não, então eu tenho que avaliar, sair do automático, entender as coisas com intencionalidade e com razão, sem emoção. A emoção talvez vai jogar de uma outra forma, com várias dependências, mas traz para a razão. O que você falaria para um homem que está gritando, né? Um homem, marido, namorado da sua filha, que está gritando com ela? Uhum. É normal, filho, o homem sempre perde a cabeça, vai ficar gritando com você, é normal, não vai separar, não vai falar nada por causa disso. Não. Tá? Se todo problema começa pequeno, né? Ele começou assim, daqui a pouco tá batendo mesmo, agredindo fisicamente. Então, o limite, ele é sempre nós que colocamos, ele serve para nós. A pessoa não respeitou, conversa. Não respeitou, conversa de novo, ou já toma uma medida mais drástica ali. Não respeitou, é afastamento, né? A gente não tem que conviver. Ah, mas é um pai, é uma mãe, né, que não dá para... vai continuar sendo pai, mas perto de mim, não. Se não respeita o meu limite, ele não pode me adoecer, porque vai adoecer, é fato. Então o limite a gente tem que entender que eu coloco o limite, mas ele não respeita. Por quê? Seu limite não está bem colocado. Se você colocou o limite, conversou, ele não fez, não respeitou, olha, tchau, você é uma ótima pessoa, mas longe de mim. Perto de mim não dá certo. Esse é o limite, não tem como falar, ele não respeitou. Hoje temos leis para isso e a maioria dos casos, né, a gente na fala e no afastamento, você é o cônjuge, eu não vou ficar mais dentro nesse relacionamento, vou embora. Tá? É difícil, parece frio, né, que a gente está extrapolando aqui para ficar falando, mas é isso mesmo. A gente acaba aceitando e se a gente não tem a intenção ou não sai do automático, a gente se sente no direito ou no dever de consertar a pessoa. Não, é porque ela teve uma infância difícil, que teve um relacionamento conturbado, né, no passado. Sinto muito, mas isso é dele. Eu não vou ficar nesse relacionamento. Então esse é o limite. Eu coloco o limite. O limite é dizer não. Não avance. Concordo muito. Porque isso tem um efeito muito severo, tanto, por exemplo, para a pessoa que está vivendo esse relacionamento tóxico, quanto para os filhos, né? A gente até estava falando antes da gente começar a gravação no quanto que você tolerar o parceiro passar esses limites, né? Ultrapassar os limites que você estabeleceu pode ser totalmente traumático para os seus filhos, né? Você pode estar colocando a sua saúde em risco, a sua integridade física, né? A gente vê vários casos no Brasil que são de feminicídio mesmo, que podem ser a ultrapassagem de limite ao nível extremo, mas aí se você não vai
estabelecendo aquele limite, a pessoa vai ultrapassando, você vai aceitando até que ponto, né? Até que ponto isso pode chegar. É muito severo mesmo pensar no risco que a pessoa corre quando não estabelece esses limites e se afasta. E Bruno, se alguém quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, você tem algum livro, algum filme que você poderia recomendar? Olha, um livro que fez muita diferença para mim na forma de lidar com as pessoas em si. Eu sempre indico ele, né? É o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Ele fala muito de como a gente lidar com a outra pessoa, sabe? Tem alguns limites ali. E a forma da gente entender, sabe? A pessoa, ela tem, cada uma tem o seu traço, né? Individual, sua personalidade, o seu caráter. Às vezes uma pessoa mau caráter, um irmão, um pai, uma mãe, como que eu faço com isso? Então esse livro nos ensina como lidar, a manter uma distância saudável com as pessoas. Tá? O poder de dizer não também é muito bom. Fala justo o poder de dizer não. Tá? Poder daí, de não, ok. dizer não. E isso, vai falar justamente disso, né? De como colocar os limites, tá? Um limite saudável ali. Quando a gente coloca o limite, a gente tira benefício da outra pessoa, por isso que é tão difícil. A pessoa vai vir marretando a gente, tá? Mas por quê? Não porque você é ruim, porque você tirou o benefício dela. Ela consegue te sobrecarregar com uma facilidade, aí você de repente fala, não, né? Aqui não. Como assim? Você fazia até onde? Eu fazia até ontem, hoje não faço mais. Quando a gente não fala, né? Não fala é o bonzinho, né? Boazinha. De repente tá falando. Nossa, mãe, o que aconteceu com você? Você não era assim, né? Agora tá empoderada, se for uma mulher, tá empoderada, agora sabe, fica aquele sarcasmo contra a mulher. Não é. A mulher vai se conhecendo, se fortalecendo e ela consegue sim, né, por um limite, consegue sim falar, que é o correto. Tá? E isso tira os benefícios das pessoas. Então, nesse sentido, né, esse livro é muito bom. Né? Tem um livro também que eu recomendo, já que você falou desse aí. Eu não sei o nome em português, mas é Unfuck Your Boundaries. Eu li esse livro, eu tive que ler esse livro. Mas foi maravilhoso, porque eu até falei pra Carla, hoje eu consigo dizer não. Por exemplo, pro meu chefe, Gabi, a gente precisa ir pra Los Angeles fazer uma viagem que você precisa ver o projeto, blá, blá, blá. Eu falei, olha, infelizmente essa data aqui eu não posso. Mas isso era tão difícil pra mim, Bruna, tão difícil. E realmente eu recomendo a leitura do teu livro. Eu não conheço esse livro, mas eu com certeza vou procurar o poder de dizer não. Porque eu acho que eu aprendo ainda, tô aprendendo isso. Mas Unfuck Your Boundaries é muito bom também. Eu não sei como seria em português, infelizmente. Mas é muito, muito legal, muito bom mesmo. Ajuda muito, me ajudou muito, pelo menos. E é bom sempre lembrar, né, que as pessoas falam, não posso fazer terapia, né, não tenho condições de fazer terapia, não tenho tempo, não posso, não consigo, não quero, basicamente. Vai ler um livro, né, os livros têm um poder enorme, né, eu mesmo, empresário, tenho livros. Verdade. É tão barato e tem um conhecimento absurdo, né? Você pega uma pessoa com uma pasta, já, com conhecimento enorme, ela empacota de um livro e te entrega, só você ler aquilo, você vai ter anos, né, que aquela pessoa levou para escrever esse livro. Então é muito fácil, é um conhecimento muito fácil, só tem que querer, né? Porque para querer ser melhor, tem que vencer padrões, por isso que é tão difícil. Fala, nossa, mas não consigo ler um livro, né? Tantas pessoas não leem hoje por causa disso. Se ela ler, ela vai ganhar conhecimento, quebrar padrões, sabe? Então ela não pode alcançar se não tiver resolvido para trás. Sim, por isso que a cada episódio a gente termina com a recomendação de um livro, por justamente acreditar na importância da leitura e o quanto que, de uma forma acessível, né, igual você citou, a pessoa pode se melhorar, né, se promover, evoluir. Exato, evoluir, se autoconhecer, se autoevoluir. Então é um processo interno, né, que a pessoa pode promover por um custo tão baixo. Então, eu achei interessante, inclusive pretendo adquirir esse poder de dizer não, porque é algo que eu tenho dificuldades às vezes. Tenho trabalhado muito nisso, mas
eu entendo que é importante realmente você estabelecer esses limites. E, Bruno, se a sua vida fosse um projeto, qual seria o nome desse projeto? Olha, o poder de dizer não. Para você ver, né, O poder de dizer não. Ok. complementando isso, né, meu filho está lendo esse livro, tem 11 anos. Por quê? Porque é muito importante. Uau. A gente evita muitas coisas. Se colocar um limite ali, olha, isso não é para mim, não, e se você não gostou, me desculpe, mas é um problema seu. Sabe? E sem autoritarismo, sem arrogância, sem nada, mas por que eu tenho que arcar? Eu não me senti bem porque você falou assim, me desculpe, sabe? Se eu conseguir fazer isso para as pessoas, para o meu filho, né, ele que está lendo, né? Para mim já teria válido, porque evita muitas coisas. Nós não teríamos caído num relacionamento abusivo lá atrás, se a gente dissesse não com naturalidade. É verdade. Mas Exatamente. Incrível. Muito obrigada, Bruno. Adorei essa conversa. Eu também gostei muito da conversa. Adorei que a gente falou sobre o corpo, né? Falou sobre como que o nosso corpo pode sinalizar esses padrões, sinalizar toxicidade nos nossos relacionamentos, e a gente evoluiu para falar sobre a mulher, o nosso papel e como dizer não, né? Como impor limites. O que eu achei fenomenal, porque devido à nossa socialização, a gente acaba se tornando mais permeável, né? Então, foram insights maravilhosos, né? Falou sobre energia feminina, energia masculina, e como que a gente faz o equilíbrio, né? Mantém o equilíbrio nos relacionamentos. Então, foi muito, muito... eu aproveitei muito, né, para mim mesma, o ensinamento desse vídeo, né, que a gente está gravando aqui. Então, muito obrigada, Bruno. Eu espero muito que abençoe a vida de mais pessoas também. Sim, com certeza. A gente vai colocar suas redes sociais aqui na descrição desse vídeo. Tem mais alguma mensagem que você gostaria de passar para quem assistiu até aqui? é só falar para todos, né, buscarem limites saudáveis e relações saudáveis. Limites claros, e você vai ter relação saudável, né, com alguém que você mais ama. E a gente pode se entregar, sim. Quando a gente tem alguém, talvez seja uma dificuldade de se entregar, né, porque tem muitos medos. Então vale a pena, se entregue, sabe? Se entregue de corpo e alma, vale a pena, vale a pena. E para isso precisa ter limites claros. Daí a gente adquire uma relação saudável. É verdade. Eu agradeço também, vocês são demais, o conhecimento é enorme. E parabéns por esse projeto aí, poder levar todo esse conhecimento, né, para as pessoas. Parabéns. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e também procurar as redes sociais do Bruno. Como eu disse, vão estar na descrição do vídeo. E é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.